Esse vídeo não é mais um tutorial. É sobre como eu deixei de ser um aluno que estudava apenas para atingir as notas para passar de ano, para um aluno que começou a aprender. E tudo começa na escola. Sabe, eu não era um daqueles alunos que odiava a escola. Pelo contrário, eu gostava muito do aspecto social da coisa, sabe, aquela bagunça. Mas quando se tratava em estudar, se tinha alguma coisa que eu gostava muito, era o que a gente chamava de trabalhos, principalmente se eles não fossem em grupo e fossem feitos no PowerPoint. Eu gostava muito dos trabalhos porque eu podia fazer a minha própria coisa, sabe? Eu podia pegar textos, imagens de livros, imagens da internet e construir o meu próprio conhecimento. Isso para mim era aprender. Mas é claro que os trabalhos não são 100% do tempo. Na maior parte do tempo a gente tinha que estudar. E eu odiava estudar. E aí chegavam as provas. Nas provas eu só queria ter nota para passar, então eu tentava ao máximo otimizar o meu tempo para ter as melhores notas possíveis. Então o que eu fazia basicamente era pegar provas antigas dos professores ou ver os exercícios que eles mais citavam nas aulas, fazia resumo da matéria, mas eu não estava aprendendo nada assim, eu estava só regurgitando informação e sendo recompensado por isso com uma nota boa. Quando a escola finalmente acabou, eu pensei assim: caramba, agora eu vou pra faculdade e eu tô livre, eu vou poder estudar o que eu quiser. E esse foi o meu maior engano da vida, porque já no primeiro semestre da faculdade, assim que eu botei o pé na primeira aula, eu percebi a complexidade dos assuntos, o grau de expectativa dos professores e a quantidade de trabalho que eu ia ter. Então, honestamente, não dá pra comparar a faculdade com a escola. E eu me lembro no primeiro dia que a gente estava estudando cálculo, um dos meus colegas perguntou: professor, qual é a matéria da prova? E o professor olhou para ele e falou assim: filho, isso aqui não é a escola, isso é a universidade. E então eu fiquei em choque, mas eu mantive a minha estratégia de estudar apenas fazendo resumos, tentando pegar provas antigas e gastando o menos tempo possível. E obviamente o meu primeiro semestre da faculdade foi um fracasso total. Antes de falar do iPad, eu preciso dizer que eu passei muito tempo no YouTube. Eu procurei vídeos sobre como estudar melhor, como lembrar das coisas que eu estudei, como melhorar a minha memória, mas nada disso estava adiantando. Eu não precisava assistir mais vídeos, eu não precisava ver nem aprender mais como estudar. O que eu precisava agora era pôr em prática. Tudo eu acabei cruzando com o tablet e a caneta na internet. E se você acha que os meus problemas desapareceram, muito pelo contrário, eu continuei indo muito mal na faculdade. Mas, para um estudante que odiava ficar sentado estudando, o tablet até que me ajudou muito, porque esse processo acabou sendo um pouco mais prazeroso e um pouco divertido. Não era divertido e passou a ser um pouco divertido. E aí você vai me perguntar, então por que você continuou indo mal? Bom, a resposta para isso é muito simples, porque eu troquei a ferramenta, mas eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu abria os slides da aula e simplesmente começava a fazer um resumo. Eu não estava aprendendo nada, eu estava apenas regurgitando informação como eu fazia antes lá na escola. Um dia eu tinha que estudar a toxicologia e eu estava tentando lembrar a estrutura de um neurônio. Eu tava olhando um livro e não tava saindo, sabe? O livro tava muito enrolado, então eu decidi abrir o YouTube e pesquisar. Então eu vi alguns vídeos muito esclarecedores, muito bons, onde o professor estava ensinando e desenhando. E aí eu lembrei, caramba, é basicamente isso que eu fazia na escola, né? Quando eu fazia os trabalhos. Eu fazia a minha própria explicação. Então eu resolvi desenhar no tablet e aquilo me ajudou muito, porque eu construí uma memória visual, eu expliquei as coisas para mim do meu jeito e aquela imagem não saiu mais da minha cabeça. E aí você deve se perguntar:
nossa, mas deve dar muito trabalho ficar fazendo isso. Se você ficar fazendo isso, você não vai ter muito tempo para realmente estudar. Mas eu não precisava ficar estudando porque eu estava aprendendo. Cada palavra ali, cada imagem, fui eu que fiz, então aquilo não sai mais da minha memória. Apesar de eu estar aqui falando que o tablet mudou a maneira como eu estudo, a maneira como eu me relaciono com o conhecimento, eu não estou aqui para fazer você comprar um tablet, nem para dizer que você precisa de um. A tecnologia é apenas uma ferramenta, né? Só uma extensão do que você é. E, honestamente, eu poderia ter feito tudo isso que eu fiz aqui com uma folha e uma caneta. Mas foi o tablet que me fez arriscar, que me fez experimentar coisas novas, porque me facilitou muito apenas apertar um botão e apagar e começar de novo, e apertar um botão e trocar cor e redimensionar, enfim. O que eu quero dizer aqui é que você precisa dominar o seu aprendizado. Não seja cúmplice, não apenas se pergunte, essa matéria vai cair na prova? Não faça isso. Ao invés disso, se pergunte, por que eu preciso saber disso? Como esse conhecimento se conecta com o que eu acabei de aprender? E aí você vai parar de estudar e começar a aprender. E eu te garanto, a sua mente vai adorar. Até o próximo vídeo.